Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar para darmos início a mais um culto de celebração ao nosso Deus. Senhor, nós estamos mais uma vez na Tua casa, como irmãos, para celebrarmos, Pai, o Teu nome, que o Senhor receba o culto que prestamos a Ti nessa manhã, que possamos ser instruídos pela Tua palavra e que tudo que formos fazer aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado e dar para ela um bom dia. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Mais uma vez, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos a mais vezes unidos cantar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, irmãos? Que essa seja a minha e a sua oração. Amém? Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 17. João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 17. Nos diz assim a palavra de Deus: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse:
apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar e nessa oração nós vamos agradecer a Deus, pelo aniversário de casamento do irmão Javier e da irmã Ruth, a acontecer no dia 14 agora de fevereiro. Deus os abençoe, abençoe o lar e sustente na fé e na vida de Cristo. Então vamos orar? Pai eterno, obrigado por esta manhã de domingo, obrigado pelo privilégio que nos deu de estarmos aqui e pela Tua presença. Nós te agradecemos e te louvamos. E agradecemos pela nossa vida, agradecemos pela igreja, agradecemos pelo Teu reino que está em nós. Agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, e pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu e habita em nós e nos conduz e nos ensina em toda a verdade. Agora, queremos te agradecer também por mais um ano de casados do irmão Javier e da irmã Ruth. Abençoa este casal, abençoa o casamento deles, abençoa o lar que eles formaram e abençoa a família que o Senhor lhes concedeu. Dirija e abençoa teus servos. Dirige e abençoa-nos, ó Pai, neste dia. Todo louvor, honra e glória a Ti dedicamos, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, com gratidão em nossos corações. Amém. Vamos continuar louvando e celebrando o nosso Deus. E você que trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá estar dedicando nesse instante. O estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nessa igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos a avançar,
trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Amém? Que possamos de fato avançar e proclamar o evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a cantar uma canção que vai dizer que o nosso Deus, né, Jesus Cristo, o Cordeiro dele, ele é bendito para sempre, e que todas as nações um dia, né, vão se prostrar diante dele e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, em todo
todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos declarar a bondade dele. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Senhor, nós entregamos a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Receba também a nossa gratidão e nós queremos, Senhor, com os nossos corações diante do Teu altar, entregar a Ti as nossas vidas e pedir, Pai, que o Senhor use as nossas vidas, Pai, que o Teu reino venha avançar neste lugar por meio das nossas vidas, Pai. Nós queremos ser famílias fortes, ser uma igreja, Pai, forte e relevante nesse lugar, Pai. E que o Senhor, Pai, venha cumprir o Teu propósito em nossas vidas, Pai. E que venhamos a estar firmes no Senhor, Pai, que é a rocha inabalável, é quem nós devemos nos apegar, Pai, com toda a nossa esperança, sabendo que um dia todo povo e toda língua há de se dobrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E que nós possamos não retroceder, mas que os nossos olhos estejam fixos no nosso Salvador, Jesus Cristo, de forma que nós avancemos diante do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, Pai. E é no nome de Jesus que nós pedimos que fale aos nossos corações nessa manhã. Use o Teu servo nesse instante. E no nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, nessa manhã nós queremos falar sobre integrar e unir a igreja através de contatos. Ou seja, precisamos de relacionamentos, precisamos de comunhão. Nós aprendemos que, como discípulos de Jesus, crentes em Jesus Cristo, nós devemos pensar nas coisas celestiais, pensar nos pensamentos de Deus. Ou seja, vamos sonhar com aquilo que nós queremos alcançar e empenhar-nos por viver a vontade de Deus. Aprendemos também que, como discípulos, precisamos convidar pessoas para conhecer a Jesus. E, desta forma, convidá-las para estar conosco no nosso pequeno grupo de comunhão, convidá-las para estar junto conosco na igreja, nas nossas reuniões, nos lares, e cultivando este relacionamento, poder apresentar a pessoa de Cristo a elas, e ser um instrumento de Deus
para poder ensinar para elas aquilo que temos aprendido de Cristo, fazer discípulos. Nesta manhã nós queremos enfatizar a necessidade que precisamos de contatar as pessoas, contatar uns aos outros, porque para nos relacionar com elas, nós devemos manter contatos. Mas o nosso propósito nessa manhã não é falar simplesmente de pessoas que ainda não são discípulos, as quais devemos contatar para poder ter o privilégio, a oportunidade de Deus, usando nossos relacionamentos como pontes para fazer discípulos destas pessoas. Eu quero destacar também a necessidade que temos como igreja de estarmos nos comunicando uns com os outros, contatando uns aos outros, porque nós precisamos disto. Precisamos de manter contatos, cultivar comunhão e viver a vida de Cristo, uns para com os outros e principalmente para Jesus. O texto que lemos, ele nos conta a respeito do encontro que Jesus teve com Pedro, após ele ter negado a Jesus 3 vezes, e depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus então foi ao encontro de seus discípulos, mas em particular ele teve esse diálogo com Pedro, em que à parte Jesus lhe perguntou por 3 vezes: Pedro, você me ama? E em todas estas 3 vezes perguntado, ele disse amar a Jesus. Mas Jesus, ele também lhe deu uma outra resposta, ou praticamente a mesma resposta, a resposta dele que o amava. O que nós percebemos em Pedro? Pedro, ele era um discípulo de Jesus com muita determinação pessoal em segui-lo. Pedro, de certa forma, era um discípulo consciente, embora não fosse um discípulo completo, como nenhum de nós ainda o somos, porque para ser um discípulo completo, teríamos todos que sermos completamente semelhantes a Jesus, que é o propósito do discipulado, ou seja, o aluno ser totalmente igual ao seu professor. Mas Pedro, apesar de não ser um discípulo completo, ele era um discípulo muito determinado no seu posicionamento em seguir a Jesus. Primeiro, porque ele sabia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi ele quem deu essa resposta para Jesus, quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que eles diziam ser ele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro também estava disposto a seguir a Jesus, mesmo a custo da sua própria vida. Então, alguns momentos antes de Jesus chamá-los para orar no Getsêmani, quando Jesus haveria de ser traído, preso, julgado, condenado à morte de cruz, Jesus então disse para os seus discípulos: olha, esta noite o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores, ou seja, eu serei preso e todos vocês vão fugir, para que se cumpra, que está lá na Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Pedro foi um dos discípulos que disse: de forma alguma eu vou te deixar. Eu vou morrer pelo Senhor, mas eu não vou te deixar. E Jesus,
o advertiu, dizendo, na verdade, a advertência de Jesus não foi só para ele, foi para todos os discípulos. Ele diz: olha, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie e ore para que não seja tentado, ou não entre na tentação. O fato é que, se Pedro pudesse realmente ser tão firme ao ponto de morrer por Jesus, Jesus não foi contra isto. O fato é que Jesus sabia que ele o trairia, aliás, que ele o negaria, porque Jesus conhecia o coração de Pedro, a vida de Pedro. Ele estava determinado, dentro da sua opinião pessoal, mas ele não tinha a estrutura espiritual capaz de suportar a pressão de ter que afirmar que era discípulo de Jesus. E por isso ele o negou 3 vezes. Então Pedro estava disposto a seguir Jesus, e até que morreria por ele. E quando Jesus confrontou a multidão a respeito do interesse egoísta dela, a respeito de segui-lo apenas porque ele havia alimentado-os, e a multidão se retirou, ficando ele só e os discípulos, Jesus perguntou para eles: vocês também não querem se retirar? Pedro quem respondeu: para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então Pedro, ele era uma pessoa determinada, mas infelizmente, ele ainda não era um discípulo completo. E por isso, ele precisava continuar mantendo-se na dependência de Deus e mantendo-se com os seus ouvidos atentos às revelações de Deus, para que ele assim se firmasse, não apenas na força do seu caráter material e humano, mas se firmasse no poder de Deus, pela palavra dele e pelo agir de Deus na vida dele. Ou seja, que ele não vivesse por si mesmo, mas vivesse por Cristo, a quem ele, pela fé, declarara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro, ele ainda não tinha entendido que seguir a Jesus é muito mais que desejo e palavra empenhada de ser seu seguidor. Será que hoje a gente encontra também irmãos ou irmãs que estão procurando seguir a Cristo somente por uma determinação pessoal e porque empenhou a palavra de que é um cristão evangélico? Porque o certo é que todos conheçamos a Jesus como Cristo de Deus, o nosso Salvador e Senhor, e conscientemente andemos com Ele e consagremos as nossas vidas a Ele. Estar em Cristo, viver em Cristo, viver para Cristo e viver para a glória de Deus e viver para a igreja de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu creio que a maioria de nós, ou praticamente todos nós, já aprendemos que nós devemos viver para Jesus. Mas eu temo que muitos há que ainda não aprenderam que precisam viver para a igreja de Jesus também. Então, conhecer Jesus e ter comunhão com Ele deve ser fruto da revelação de Deus em Cristo para a nossa vida. Deve ser uma atitude
de depender de Deus, de amor a Jesus e amor à igreja. Perceberam aqui, na pergunta e nas respostas de Jesus, quanto à atitude de Pedro, ele disse: tu sabes que eu te amo. Sim, eu te amo de verdade. E finalmente ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu me conheces. Ou seja, o Senhor sabe que eu verdadeiramente te amo porque o Senhor vê em mim esse amor. E esse amor não é só de palavras ou de compromisso humano, mas é a minha própria vida. Jesus respondeu para Pedro 3 vezes: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. E apacenta as minhas ovelhas. Pastorear é um trabalho de pastor, é verdade. Mas as ovelhas precisam viver esse pastoreio também. E as ovelhas precisam viver também a sua vida de ovelhas dentro do pastoreio. As ovelhas precisam viver a vida de ovelhas dentro do aprisco. Comparando a questão de pastor e ovelhas. Mas quando nós comparamos a igreja com o corpo de Cristo, é impossível viver isoladamente uns dos outros. Podemos ter uma certa distância entre um membro do corpo e outro, mas eles estão interligados e unidos entre si. E a palavra de Deus disse que Deus dispôs cada membro do corpo para o igual cuidado uns dos outros. E nós somos então o corpo de Cristo e membros uns dos outros. Então vivemos para Jesus, mas vivemos também para a igreja. Amamos a Jesus, mas também amamos a igreja, as ovelhas de Jesus. Jesus, o pastor dos pastores, que tem dado pastores para que cuide das suas igrejas, da sua igreja, também tem dado a cada um como membro cuidador um do outro. Porque nenhum pastoreio funciona sem o devido cuidado pessoal e mútuo. E nós precisamos de vivermos em comunhão, fazer contato uns com os outros. Então, Pedro deveria, como fruto do seu amor e comunhão com Cristo Jesus, cuidar das ovelhas dele, isto é, ser cuidadoso com a igreja. Será que eu e você temos sido cuidadosos com a igreja? Será que nós estamos cuidando da integração e unidade da igreja? Eu queria que vocês pensassem numa palavra que Jesus disse que ela deve mexer com o nosso coração. Ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. Nós somos elementos de integração e unidade ou nós somos elementos de desagregação? Desagregar não é simplesmente criar problemas para que afugentemos as ovelhas de Cristo que estão ao nosso lado e que deveriam ser cuidadas por nós. Desagregar pode ser também uma atitude de omissão. Ouvimos alguém falar mal de um irmão ou de uma irmã, e isso é falar mal do corpo de Cristo, isso é falar mal da noiva de Cristo, a igreja, a noiva do Cordeiro, e nos calamos. Mesmo que esses comentários possam ser razoáveis, qual é a vontade de Cristo em relação à nossa vida cristã?
Qual é a vontade de Cristo em relação à nossa vida espiritual? Vamos dar razão a quem com razão está sem razão? Como que alguém pode ter razão sem ter razão? É porque pode estar ferido na carne e deveria estar saudável no espírito. É que deveria seguir não o direcionamento do seu pensamento ao coração, mas deveria seguir o direcionamento de Cristo. O que você deve fazer em relação aos seus inimigos? Ser inimigo deles? Odiá-los? Pelo contrário, Jesus diz: ame-os, sirva-os, ore por eles. Jamais te deixes vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Então, muitas vezes estamos cheios de razão, mas é uma razão da carne e não do Espírito de Deus. E desta forma somos carnais e não espirituais, porque andamos pelo nosso sentimento ou nosso coração e não pela palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, Deus colocou no meu coração uma sentença que é o seguinte: cada vez que eu ouço a palavra de Deus e não ajusto a minha vida ao seu propósito, eu estou me colocando debaixo de juízo. Porque é a palavra de Deus o padrão de julgamento da nossa vida no dia final. Seja para receber o galardão ou seja para ir para o inferno. Mas e se eu não sei porque eu não estou presente na comunhão da igreja onde eu devo estar? Eu serei eximido de minha responsabilidade? Também não. Porque a palavra de Deus continua sendo o padrão de juízo para a minha vida. Ah, pastor, mas depois eu vejo pelo YouTube, né, a mensagem é gravada. Irmão, irmã, eu duvido muito que vamos encontrar muitas pessoas para que façam isso. Mas eu vou dizer uma outra coisa, mas está lá como testemunho contra mim ou contra você, de que não nos alimentamos da palavra, que pode nos tornar perfeitamente preparados para toda a obra e para a glória de Deus, e para o cuidado uns dos outros como igreja de Cristo, ovelhas do Senhor Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, não deixando de nos congregar, ter comunhão, vamos fazer contato uns com os outros, vamos lembrar uns aos outros os compromissos que temos. Domingo é dia de culto, de escola dominical, é dia de adoração, porque é o dia consagrado ao Senhor. Mas só domingo, pastor? Não, todos os dias pertencem a Deus, são dedicados a Deus. Mas o fato é que ele diz, ó, dos 7 eu requero um que seja completamente consagrado a mim. O que a gente está fazendo com as orientações de Deus, irmãos? Como estamos vivendo a vida cristã, ou a vida de Cristo? Amamos a Cristo? Qual que é a direção que Jesus nos dá? Apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Então o que Jesus quer de nós, e que ele ensinou a Pedro, como nós podemos integrar e unir a igreja por meio de nossos relacionamentos? Tudo deve ser fruto do nosso amor. Mas nós não vamos conseguir amar a Cristo sem ter o seu amor na nossa vida. Porque é o amor de Cristo que nos constrange. E qual que é o constrangimento que Paulo disse ter em relação ao amor de Cristo na sua vida? Ele morreu por mim, para que agora eu não viva mais para mim mesmo, mas para Ele, que por mim morreu e ressuscitou. Este é o constrangimento do amor de Cristo, do Evangelho. Cristo morreu por mim,
para que eu agora não viva mais para mim mesmo, mas viva para Ele. E como eu vou viver para Cristo? Eu tenho que viver no corpo, eu tenho que viver de igual cuidado com os meus irmãos e irmãs na fé. Pastoreando, apacentando e cuidando da igreja, que são as ovelhas de Jesus. 3 coisas eu quero aqui compartilhar com os irmãos. A primeira é que nós precisamos entender que a vida com Jesus é comunhão com Deus e é comunhão uns com os outros. Não é possível viver para Jesus sem viver com ou para as ovelhas de Jesus. Porque a minha vida com Jesus é uma vida no corpo, é uma vida no rebanho de Deus. E isso implica em consciência e sinceridade pessoal da presença de Jesus na minha e na sua vida. E da minha disposição em andar na presença dEle, com Ele, para Ele, e junto de todas as ovelhas dEle. Então somos membros uns dos outros, já me referi a isso como uma ilustração que o apóstolo Paulo fez a respeito da igreja e Cristo. Somos membros uns dos outros, estamos unidos no mesmo corpo de Cristo, estando nele como nosso Salvador e Senhor. Cristo é meu Salvador, Cristo é meu Senhor, então eu estou nele, mas eu não estou sozinho. Eu estou junto de muitos outros que esposam a mesma fé e vivem o mesmo amor, que têm o mesmo Espírito Santo e que estão fundamentados na mesma palavra viva, que é a palavra de Deus ou o próprio Jesus vivo em nós. A vida cristã, ou a vida de Cristo, irmãos, é uma vida comum a cada um de nós como discípulos e ovelhas dele. Como deve ser a minha vida? Como deve ser a vida do irmão ou da irmã? A mesma vida semelhante de Jesus. O que vai nos diferir é o trabalho que Ele determinou para cada um em relação aos dons espirituais. E eu sei que cada ovelha de Jesus, ou cada um de nós como discípulos, somos distintos uns dos outros como pessoas, porque Deus não fez cópias. Deus fez a cada um como um indivíduo distinto, com um dom distinto, embora muitos possam ter o mesmo dom uns dos outros, mas nem todos têm todos os dons, não são todos que têm os mesmos dons, e não é, nenhum discípulo tem todos os dons, mas os nossos dons, eles foram dados para nossa realização como servos de Cristo, e para a edificação uns dos outros no cuidado mútuo, ovelhas cuidando das ovelhas, fazendo contato. Você já notou a ausência de algum irmão hoje, neste domingo de celebração ao Senhor? O que você pode fazer em relação a este irmão ou a esta irmã ausente hoje? Você vai fazer um contato com essa pessoa. Você vai recriminá-la, você vai dar aquela exortação de uma tremenda surra, no bom sentido espiritual? Não, você vai dizer: irmão, irmã, eu senti a sua falta hoje, porque a sua presença me é muito
importante, muito cara. Você tem a disponibilidade para estar no culto da noite? Eu vou ficar muito feliz em poder te encontrar. Porque não há melhor lugar no mundo do que a presença de Deus como igreja. Lembram do Salmo em que o salmista diz: o pardal encontrou casa e a andorinha para si ninhos junto dos teus altares, mas eu encontrei os átrios do Senhor. Eu encontrei os teus altares. E vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então fazer contato, irmãos, estimular, encorajar. Você não precisa de brigar com ninguém, nem se colocar como melhor do que ninguém, porque a humildade é o que vai fazer você ganhar o coração das pessoas. Um coração quebrantado, humilde. Você vai tocar o coração dos seus irmãos, das ovelhas de Jesus, com o seu amor, com a palavra de Deus e com a sua disposição discipular, porque você vai ministrar da sua vida na vida destes irmãos. Devemos fazer isto. Ou vamos nos calar? Ou vamos sempre chegar aqui para observar quem não está, para ficar triste? E eu não falo somente neste momento de congregar, mas no próprio envolvimento com a obra de Deus, disposição de servir, disposição em ser bênção, disposição em edificação mútua. Viver para Jesus é viver uns para os outros, pois a saúde e o bem-estar de cada um influencia a saúde e bem-estar de todo o corpo ou da igreja. Jesus pode preservar a igreja de problemas pessoais e espirituais uns dos outros? Ele pode preservar a saúde espiritual da igreja? Pode. Mas Ele nos deu o compromisso de cuidar uns dos outros, de amar uns aos outros como Ele nos amou. E Ele deixou bem claro, o maior é aquele que vai ser servo de todos. O maior é o menor. O forte é aquele que é fraco, que se fortalece. É o simples que faz a vontade de Deus para ser considerado grande por Ele, não por si próprio ou pela própria igreja. Deus nos livre do orgulho e de se achar melhor do que melhores do que uns aos outros. Porque convém, como disse João Batista, Jesus é que deve ser grande, que Ele cresça e que nós sejamos pequenos. Então Ele nos deu a responsabilidade, o cuidado de trabalhar pela saúde espiritual da igreja. E eu pergunto, será que podemos ter comunhão com Jesus e não amar e cuidar da igreja como ovelhas de Jesus? Será que eu posso ter comunhão com Ele? Será que eu posso amá-lo do meu jeito? Ou seja, amar a Jesus, ter comunhão com Jesus sem amar e cuidar da igreja? Será que você já não ajudou a falar mal de um irmão quando alguém veio falar mal dele para você? Será que você não ignorou um irmão ou uma irmã porque ele contrariou o seu desejo, o desejo do seu coração? Será que você simplesmente é uma pessoa que foi seletiva
Tudo isso nós precisamos refletir, porque verdadeiramente, meus irmãos, nós não podemos ter comunhão com Jesus sem ter comunhão uns com os outros. É a mesma coisa que um dos membros do nosso corpo assume uma posição independente. E isso acontece no nosso corpo. Não sei se lembram, mas houve em uma de nossas pregações em que eu falei da nossa tireoide. Ela simplesmente vai querer agir por conta própria, para produzir mais ou para produzir menos hormônio. E aí você vai ter hiper ou hipotiroidismo. E o próprio corpo vai reagir contra ela. São muitas as reações. Inclusive, a formação, né, de bócio, né, ou papo. Porque foi uma tentativa de neutralizar a má influência da atitude própria daquele órgão. É porque tem que haver harmonia e sintonia entre todos os membros do corpo. E nós estamos aprendendo isso com Jesus, meus irmãos. O que em mim ou em você temos tido hoje a necessidade de ajustamento no nosso relacionamento com Cristo e no nosso relacionamento uns com os outros. Mas nós só vamos poder conhecer uns aos outros tendo comunhão ou contactando uns aos outros. Então precisamos fazer discípulos para Jesus, porque essa é a vontade dele. E uma coisa que é muito importante, fazer discípulos para Jesus é viver o próprio discipulado. À medida que seguimos a Jesus e o amamos, sendo-lhe obediente. Fazer discípulos, vou repetir, é viver o próprio discipulado. Ou seja, eu estou demonstrando aquilo que eu sou para Jesus, para os meus irmãos e para as minhas irmãs. À medida que eu faço o discípulo, eu estou vivendo aquilo que eu tenho que ser. Porque fazer discípulos para Jesus é ensinar para essas pessoas o que eu já aprendi a respeito de Jesus e o que ele me ensinou na palavra dele, o que Deus me revelou dele. Ou então, eu vou ensinar somente aquilo que eu sou a mim mesmo. E esses discípulos não serão de Jesus, serão meus. É muito sério isso. O discipulado que eu faço é o próprio discipulado que eu vivo. Eu ensino que se deve falar a verdade, eu não posso mentir. Eu ensino que devemos ser santos, então eu devo ter uma vida aprovada diante de Deus. Eu ensino que a pessoa deve ser justa, então eu preciso viver a palavra. Porque senão a minha vida será uma mentira. Aquele que diz que o ama, mas não obedece a sua palavra é mentiroso. Foi o que João disse. E outra coisa em relação, será que podemos ter comunhão com Jesus e não amar e cuidar da igreja, as ovelhas de Cristo? Em 1 João 5, os versos 1 e 2 diz, olha, aquele que ama a Deus também deve amar aqueles que são nascidos de Deus. Ou seja, um filho de Deus amando os filhos de Deus. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida. Então precisamos entender que a vida com Jesus é também comunhão uns com os outros e não somente com Deus. E precisamos fazer contatos uns com os outros, fazer contatos para conviver no dia a dia, fazer contatos para encorajar e ministrar a palavra de Deus uns aos outros,
com o propósito de edificação mútua e também para solucionar problemas ou conflitos que possam quebrar a comunhão e permanência na igreja como corpo de Cristo. Devemos nos importar com as situações de perigo, sim, para trazer solução, que sejamos parte da solução, não parte do problema. Não o problema, nem parte do problema. Precisamos ser elementos de transformação, sal da terra, luz do mundo, filhos do nosso Pai Celestial. Então, fazer contatos também com pessoas que ainda não são discípulos de Jesus, com a intenção de fazer delas discípulos de Jesus. Devemos fazer contatos pessoais. Não é só fazer uma ligação de telefone ou celular, não é só mandar uma mensagem pelas redes sociais, mas fazer contatos presenciais, contatos nos pequenos grupos de comunhão, contatos na convivência da igreja. Devemos, meus irmãos, refletir a vida de Cristo e exalar o seu perfume em nossos relacionamentos ou contatos. Esse tem que ser o nosso propósito ao contactar pessoas. Como discípulos de Jesus, nós somos seus embaixadores, somos o perfume dele. Nós somos instrumentos de Deus para o devido cuidado da igreja dele e para também ganhar almas para o seu reino. Integrar e unir os irmãos, meus queridos irmãos, deve ser um compromisso da vida cristã. Fazer contatos tem que ser um compromisso meu. Viver em comunhão tem que ser um compromisso meu, um compromisso seu. Então, qual foi a pergunta de Jesus? Você me ama? Qual foi a resposta dele para a resposta de Pedro? Eu amo. Ele diz, então, apacenta as minhas ovelhas, cuide da minha igreja. Então, o que ama a Deus, também deve amar aqueles que são nascidos de Deus. E Jesus nos amou, Jesus não mandou que gostássemos das pessoas, Jesus nos mandou amar as pessoas. Gosto pode mudar, mas a virtude de amar, não. O princípio e verdade do amor, não. Então ele nos mandou que amemos uns aos outros, e não é só amar os irmãos, não. Amar a igreja somente não. Ele diz para amar o inimigo, orar por aquele que nos persegue, perdoar os nossos devedores. E assim, ajudar uns aos outros a levar as suas cargas. Porque esta é a lei de Cristo. Que sejamos cuidadosos uns com os outros. E ele falou que se não ajuntarmos com ele, nós vamos espalhar. Para sermos fiéis no muito, precisamos aprender a ser fiéis nas pequenas coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, será que estamos amando a Jesus como Ele quer? Temos sido elos de integração e unidade da igreja? Ou somos omissos como o servo mau e negligente que pegou o seu talento e escondeu na terra? Ou como muitos, e a carta aos Hebreus diz, tem o costume de não congregar. A palavra de Deus recomenda, não deixando de nos congregar como é o costume de muitos, ou de alguns. Mas vamos nos encorajar uns aos outros na expectativa da volta de Cristo, porque o tempo está próximo. Então devemos fazer contatos e trabalhar para a integração e unidade da igreja, no compromisso de zelar uns dos outros como ovelhas de Jesus, e assim viver o nosso discipulado fazendo discípulos. Meus irmãos, devemos integrar e unir a igreja através de contatos ou através da comunhão.
um dia, quando o Senhor nos chamar à sua gloriosa presença, ou quando Ele voltar para estabelecer conosco o reino celestial, Ele nos pedirá contas disto. Eu quero e desejo que todos nós possamos ser reconhecidos por Ele, servo bom, serva boa, ou servos bons e fiéis. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra, pois, no gozo do teu Senhor. Que não tenhamos nada do que nos envergonhar por estarmos fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Oremos. Pai de amor, obrigado pela sua palavra, obrigado pela ministração do Espírito Santo ao nosso coração, e eu te peço que desperta a tua igreja para o devido cuidado uns com os outros, para o amor a ti e para o amor uns para com os outros. Te peço que o Senhor aviva a tua igreja e faça dela uma igreja santa, gloriosa, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga. Igreja que glorifica o teu nome, igreja que se edifica uns aos outros, para a tua honra e glória, e que o Senhor nos guarda no teu nome para o dia de Cristo. É no nome dele que eu oro. Amém.